Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, te louvamos, Deus, porque Tu és bom, Tu és misericordioso, Pai amado. A Tua misericórdia dura para sempre, meu Deus. Te louvamos porque Tu és um Deus justo. Tu és um Deus que vem, Senhor. O Teu Filho Jesus Cristo voltará para julgar esta terra, meu Deus. Obrigado, Pai amado. Obrigado, Senhor, porque mesmo sem precisar, o Senhor nos amou, Pai amado. Mesmo sem precisar de nós, Pai amado, mas o Senhor escolheu nos amar. Pela Tua graça, Senhor, aqueles que são Teus são salvos, têm vida em Ti, Pai amado. Obrigado, Pai amado. Obrigado porque pertencemos, Senhor, a Ti, Pai. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça, Senhor. Obrigado, Senhor, porque aqueles que estão em Ti passaram da condenação para a vida, Senhor. Vida essa que só se encontra em Ti, Pai amado. Caminho que só se encontra em Ti, Pai amado. Verdade que só encontra em Ti, Pai amado. Obrigado, Pai amado. Obrigado porque o Senhor nos colocou aqui, Pai, para Te adorar, Senhor. E para falar de Ti para as pessoas, Pai, que ainda não Te conhecem, Senhor. Senhor, nos ajude, Pai amado, a ter coragem, Senhor, a ter coragem de falar do Teu Evangelho, Pai amado. Evangelho de arrependimento, meu Deus. Porque sem arrependimento, Senhor, não teremos acesso, Senhor, a Ti, Pai. Precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Precisamos renunciar à nossa vontade, Pai amado. Precisamos, Senhor, renunciar aos nossos desejos, Pai amado, e viver para Ti, meu Deus. Senhor, nos ensine a andar nos Teus caminhos, Pai. Nos ensine a viver as Tuas vontades, Pai. Mesmo que para os nossos olhos não sejam boas, Pai, vontades boas, mas a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. O Senhor sabe o melhor para nós, Senhor. Então, Senhor, nosso papel é apenas confiar em Ti, Senhor. Confiar e descansar em Ti, Senhor, porque o Senhor quer o melhor para nós, Pai amado. O Senhor quer que tenhamos uma vida santa, Pai amado, assim como Tu és, Pai. Tu és santo, 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 Pai. Senhor, nos purifica, meu Deus. Purifica dos nossos pecados, Pai amado. Purifica, Senhor, os nossos olhos, Pai amado, de olhares maus, Senhor. Olhares indecentes, meu Deus. Purifica, meu Deus, a nossa mente. Nossa mente é pecaminosa, Senhor. Assim como nosso coração é corrupto, Pai. Senhor, nos dê um coração que se incline, Pai amado, a fazer as Tuas vontades, Pai. Nos ajude, meu Deus. Nos ajude, porque sozinhos não vamos conseguir caminhar, Pai. Não vamos conseguir viver, Pai amado. Precisamos de Ti. Somos dependentes de Ti, Pai. Somos como um bebê recém-nascido, Pai amado, que precisa de um Pai. E o Senhor é o nosso Pai. Pai eterno. Pai que cuida daqueles, Senhor, que Te amam, Senhor, que Te obedecem, que andam nas Tuas leis, nos Teus caminhos, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, obrigado por este momento que temos comunhão contigo, Pai.
E que esse momento, Senhor, venha aumentar, Pai amado, que possamos nos alimentar cada dia mais da Tua palavra, Senhor, porque Tua palavra é viva, eficaz, é transformadora, Pai amado. E precisamos ser transformados, Senhor. Transformados pelo Teu Evangelho, Pai amado. Obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Obrigado, Senhor, porque pelo alto preço que Teu Filho Jesus Cristo pagou naquela cruz, Pai amado. Não precisava, Pai, mas por amor a nós, Ele resolveu nos amar, Pai amado. Nos dar a vida, Pai. Obrigado, Senhor. Senhor, e o nosso desejo nesse momento, Pai, é que o Teu Evangelho, Pai amado, chegue aos lugares que ainda não conhecem a Tua palavra, Senhor. Que Tua palavra possa ser conhecida nesses lugares e aceita também, meu Deus. Que o Senhor possa ter nesses lugares adoradores em espírito e em verdade, meu Deus. Senhor, aquelas pessoas também, meu Pai, que estão afastadas de Ti, Senhor. Que Teu Espírito Santo, meu Pai, possa convencê-las dos seus maus caminhos. Possam, Senhor, se voltar para Ti, Pai amado. Porque em breve, meu Deus, Teu Filho Jesus Cristo está de volta a esta terra, Senhor, e Ele vem para julgar aqueles, Pai amado, as pessoas, o mundo, Pai. Então, Senhor, que pessoas se rendam ao Teu amor, Pai amado, à Tua graça, Senhor, porque a Tua graça nos basta, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o nosso momento com Deus. Vamos para o devocional de Spurgeon. Hoje o devocional está baseado em Salmos 111. Vamos ler todo o Salmo 111, que diz assim, a palavra do Senhor. Louvor a Deus. Hino de louvor em que o povo agradece a Deus as muitas e variadas bênçãos que tem recebido dele. O salmo termina com uma palavra de sabedoria. Trata-se de um salmo alfabético em que a letra inicial de cada uma das 22 frases ou afirmações seguem a ordem do alfabeto hebraico, começando com Aleph, a primeira letra. Eu louvarei a Deus, o Senhor, e indo até tal, que é a última, que quer dizer que o Senhor seja louvado para sempre. Amém. E o salmo inicia assim: Aleluia! Na reunião do povo, eu louvarei a Deus, o Senhor, com todo o meu coração, junto com os que lhe obedecem. Como são maravilhosas as coisas que ele faz! Todos os que se alegram por causa delas querem entendê-las. Em tudo que ele faz,
a glória e grandeza. A sua fidelidade é eterna. O Senhor não nos deixa esquecer dos seus feitos maravilhosos. Ele é bom e tem muita misericórdia. Ele dá alimento aos que o temem e nunca esquece a sua aliança. O Senhor mostrou o seu poder ao povo de Israel, quando lhe deu as terras de outras nações. Ele é fiel e justo em tudo o que faz. Todos os seus mandamentos merecem confiança. Eles permanecem para sempre, pois se baseiam na verdade e na honestidade. Deus pôs o seu povo em liberdade e fez com ele uma aliança eterna. Ele é santo e poderoso. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. Amém. Salmo lindo. Precisamos viver isso, gente. Viver em obediência. E o devocional de Spurgeon diz assim: o povo do Senhor se deleita na própria aliança. Ela é uma fonte infalível de consolação para eles. Tantas vezes quantas o Espírito Santo os levar até a casa de banquetes e agitar sua bandeira de amor. Eles se deleitam em contemplar a antiguidade dessa aliança, lembrando-se de que antes que a estrela da alva soubesse o seu lugar, ou que os planetas percorressem sua órbita, os interesses dos santos foram garantidos em Cristo Jesus. Amém. É particularmente aprazível a eles lembrar a garantia da aliança ao meditar nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Deleitam-se em celebrar a aliança como assinada, selada, ratificada em todas as coisas ordenadas satisfatoriamente. O coração deles frequentemente se dilata de alegria ao pensar na imutabilidade da aliança. Como uma aliança que nem tempo ou eternidade, vida ou morte, jamais será capaz de violar. Jamais será capaz de violar uma aliança tão antiga quanto a eternidade e tão duradoura como a rocha eterna. Alegram-se também em festejar a plenitude desta aliança, pois vem nela toda a sua provisão. Deus é sua porção, Cristo seu companheiro, o Espírito seu consolador, a terra sua residência temporária e o céu seu lar. Amém. Eles veem na aliança uma herança inalienável e reservada a toda a alma que possui interesse em sua antiga e eterna obra desta dádiva. Seus olhos cintilaram quando viram a aliança na Bíblia, como um tesouro encontrado que não tinha dono. Mas, como se alegrou sua alma quando viram no testemunho
o último desejo de seu parente divino, que lhes foi transmitido. Mais especial é o prazer do povo de Deus em contemplar a graciosidade desta aliança. Eles veem que a lei foi anulada por ser uma aliança baseada em obras e dependência de mérito. Mas percebem que esta nova aliança é duradoura, porque a graça é sua base, sua condição e seu caráter. A graça é o baluarte, o fundamento, o pavimento. Esta aliança é um tesouro de riqueza, um silo de alimento, uma fonte de vida, um armazém de salvação, uma escrita de paz e abrigo de alegria. Amém. Vamos para a leitura em Jó. Jó capítulo 33. A introdução, que vai do versículo 1 ao 33, diz assim: Neste capítulo, Eliú fala com Jó. Primeiro, ele pede a Jó que ouça a sua fala, versículos 1 a 7. Segundo, cita palavras de Jó contra Deus, versículos 8 a 11. Terceiro, mostra que Deus, de várias maneiras, fala às pessoas, como, por exemplo, pelos sonhos, versículos 12 a 18. E quarto, outras vezes, por meio de sofrimentos físicos, versículos 19 a 22. E quinto, as pessoas são restauradas quando reconhecem seus pecados, versículos 23 a 31. E sexto, conclusão, versículos 32 e 33. E o capítulo inicia assim: Por isso, Jó, escute as minhas palavras e preste atenção em tudo o que vou dizer. Estou pronto para começar e vou falar o que penso. Darei a minha opinião com franqueza. As minhas palavras serão sinceras, vindas do coração, pois foi o Espírito de Deus que me fez e é o sopro do Todo-Poderoso que me dá a vida. Responda-me, se for capaz. Prepare-se para discutir comigo. Para Deus, você e eu somos iguais. Eu também fui formado do barro. Por isso, não tenha medo de mim. A minha intenção não é esmagar você. Você disse que está inocente. Creio que ouvi você dizer o seguinte: não sou culpado, não fiz nada de errado, estou inocente, não cometi nenhum pecado. É Deus quem inventa motivos para me atacar. Ele me trata como se eu fosse um inimigo. Ele amarrou os meus pés com correntes.
e fica vigiando tudo o que eu faço. Deus fala de várias maneiras. Mas eu lhe digo que você não tem razão, pois Deus é maior do que as criaturas humanas. Por que você acusa Deus, afirmando que ele não dá atenção às nossas queixas? Deus fala de várias maneiras, porém, nós não lhe damos atenção. De noite, na cama, quando dormimos um sono profundo, ele fala por meio de sonhos ou de visões. Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enchem de medo. Ele fala com a gente para que deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos. Assim, ele nos livra da morte e não deixa que nos joguem na sepultura. Deus o aceitará de novo. Outras vezes, Deus castiga com doenças e com fortes dores que não passam. O doente perde o apetite e não quer nem ver as comidas mais gostosas. Ele emagrece e vai se acabando. E no fim, vira pele e osso. Ele está às portas da morte. Logo será levado para a sepultura. Pode ser que ele venha a ser socorrido por um anjo, um dos milhares de anjos de Deus que ensinam a gente a fazer o que é certo. O anjo terá pena dele e pedirá a Deus, solta-o, ele não deve descer aos mundos dos mortos. Aqui está o pagamento do seu resgate. Então, ele terá saúde novamente, e o seu corpo será forte como era na juventude. Quando orar, Deus o atenderá. Ele o adorará com alegria, e Deus o aceitará de novo, como um homem direito. Ele dirá a todos: pequei, cometi injustiça. Mas Deus não me castigou. Ele me salvou da morte. Eu ainda posso ver a luz. Deus faz tudo isso com a gente e faz várias vezes. Ele não deixa que morramos e assim continuamos a ser iluminados pela luz da vida. Agora, Jó, escute com atenção. Fique calado, pois vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer, responda, pois eu gostaria de lhe dar razão. Se não, fique calado e escute, que eu lhe ensinarei como ser sábio. Vamos para algumas referências e comentários do capítulo 33. Capítulo 33, versículo 6. Barro. Referência Jó, capítulo 4, versículo 19. Capítulo 33, versículo 9. Estou inocente. Referência Jó, capítulo 9, versículo 20. Capítulo 33, versículo 10. Como inimigo. Referências Jó, capítulo 7, versículo 11. Capítulo 13, versículo 24. Capítulo 19, versículo 11. Capítulo 33, versículo 11.
amarrou com correntes. Referência: Jó capítulo 13, versículo 27. Capítulo 33, versículo 12. Você não tem razão. Ao avaliar o que Deus está fazendo. Capítulo 33, versículo 13. Você acusa Deus, que ele não dá atenção. Referências: Jó capítulo 5, versículo 1 e capítulo 30, versículo 20. Capítulo 33, versículo 15. Sonhos e visões. Jó capítulo 4, versículo 12. Referência. Capítulo 33, versículo 17. Fala para que deixemos de pecar. Referência: Jó capítulo 36, versículo 10. Capítulo 33, versículo 21. Pele e osso. Referência: Jó capítulo 16, versículo 8. E Jó capítulo 19, versículo 20. Capítulo 33, versículo 23. Um anjo. Referência: Jó capítulo 5, versículo 1. Versículo 1. Capítulo 33, versículo 24. O anjo terá pena dele. Mas o que Jó está querendo do seu defensor. Referência: Jó capítulo 16, versículo 19. Capítulo 19, versículo 25. Justiça e não misericórdia. É justiça e não misericórdia. Capítulo 33, versículo 26. Atenderá, adorará. Referência: Jó capítulo 22, versículo 27. Capítulo 33, versículo 27. Não me castigou, isto é, não me puniu com a morte, como eu merecia. Referências: Jó capítulo 11, versículo 33 e Jó capítulo 33, versículo 28. E é isso, gente. Capítulo 33 de Jó. Que Deus os abençoe.